Seguinte, vamos lembrar a definição de proposições logicamente equivalentes, tá? Aí eu preciso dar uma... vou falar o seguinte. Quando você tem K proposições P1, P2, PK, você, a partir dessas proposições, você pode criar proposições compostas, R e S, tá? Proposições compostas, isto é, você pode combinar essas proposições usando os quantificadores. Quais são os quantificadores? Não, desculpa, os conectivos. Quais são os conectivos que nós temos até agora? Quais são? Negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência. Então, você pode montar proposições a partir dessa. E você diz que duas proposições são logicamente equivalentes quando elas possuem o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, PK, em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Então, se R, veja bem, ó, se R e S, que são proposições compostas, tá? São aqui RS, proposições compostas, elaboradas por composição a partir dessas K proposições aqui. Então, é óbvio, se R e S são logicamente equivalentes, então a equivalência, essa equivalência aqui é verdadeira. Em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, PK. Claro, porque se elas são logicamente equivalentes, elas possuem o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade de P1, P2, PK. Ou seja, uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Uma é falsa quando e somente quando a outra é falsa. Então, essa equivalência aqui é uma aplicação verdadeira. E aí, no cálculo, é bom que se diga o seguinte: quando a implicação P implica Q é verdadeira, você diz isso, que P implica Q. Entenderam? É sutil, né? Olha aí, ó. Como é que se lê isso? Como é que se lê isso aqui? Como é que se lê? Q. E quando ela é verdadeira, nós dizemos que P implica Q. Entenderam? Porque ela pode ser falsa. Tá certo? Quando é... aí eu já estou saindo de dentro da lógica, porque só me interessam as implicações que são verdadeiras. Então a gente achou que era verdadeiro. Quando isso aqui é verdadeira, você diz que P é equivalente a Q. É igual não. É equivalente. E essa equivalência aqui é chamada de equivalência material, porque há uma materialização das proposições. Eu estou trabalhando com proposições de fato, tá? Então, quando você tem uma equivalência verdadeira, porque a equivalência pode ser verdadeira ou falsa. Quando você tem uma equivalência que é verdadeira, você diz que você tem uma equivalência material. Quando duas proposições são logicamente equivalentes, você diz que tem uma equivalência o quê? Lógica. Então, se há uma equivalência lógica, necessariamente há uma equivalência material. Certo? Agora, a distinção, para você entender o que eu quero dizer aqui. Então, isso aqui está estabelecido.
Mas veja o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo. Pega essa proposição aqui. P, tá? 2 pertence aos naturais. Pega a proposição Q, menos 3 pertence aos inteiros. Qual é o valor lógico das duas? Essa é verdadeira, essa é verdadeira. Não é? Agora pegue P e Q. P e Q. Qual é o valor lógico de P e Q? Qual é? Verdadeiro. Qual é o enunciado? Qual é? 2 pertence aos naturais e menos 3 pertence aos inteiros. Qual é o valor dessa proposição? Valor verdadeiro. Agora pegue a disjunção, tá? P ou Q. P ou Q. Qual é o enunciado? Qual é? 2 pertence aos naturais ou menos 3 ao inteiro. Qual é o valor lógico dessa proposição? Qual é? Verdadeiro. Daí, qual é a conclusão? Daí a conclusão é a seguinte. Daí, a conclusão é que P e Q é equivalente a P ou Q, para esse caso aqui, para essas duas, tá certo? Daí, a equivalência, essa equivalência aqui, o que é que essa equivalência é? O que é? Verdadeira. Agora, indo para valores genéricos, essas duas proposições, elas são logicamente equivalentes? Não, não são. Você tem aqui uma equivalência material. Com essa materialização, vamos dizer assim, quer dizer, para esses casos aqui, para essa proposição P dada dessa forma e Q dada dessa forma, P e Q e P ou Q são proposições equivalentes, ou seja, essa equivalência material é verdadeira. Agora, em termos lógicos, você não tem uma equivalência lógica. Porque essas duas proposições, elas não possuem os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade lógica de P ou Q. Se eu pego P e Q quaisquer, eu não tenho que uma é verdadeira somente se a outra é verdadeira. Tenho? Não. Eu posso ter P e Q verdadeira e P ou Q falsa. Concorda comigo? Desculpe. Eu posso ter P ou Q verdadeira e P e Q falsa. Eu posso ter isso. Então, elas não são logicamente equivalentes. Ou seja, eu consigo duas proposições P e Q, tal que essa é verdadeira e essa é o quê? Falsa. Agora, no caso dessas duas aqui, essas duas, elas são o quê? Elas são verdadeiras, portanto, a conjunção é verdadeira, a disjunção é verdadeira, e, portanto, eu tenho essa equivalência como uma proposição verdadeira. Agora, isso não torna P e Q e P ou Q logicamente equivalentes. Vocês entenderam o que eu falei? Elas não são logicamente equivalentes. Porque se eu mudar P e Q, pegar não essas, eu posso ter isso o quê? Falso. E isso o quê? Verdadeiro. Estão entendidos? A equivalência material é numa materialização. Eu estou com casos bem particulares. Eu tenho que explicar dessa forma, eu vou dizer para vocês, porque eu não vou me estender muito no curso de lógica, para eu explicar isso da forma formal, eu tenho que falar em função de proposições de duas variáveis. Aí não vou entrar nessa, tá? Diga. Tem algum símbolo para diferenciar a equivalência lógica da material? Hã? Não, a equivalência material é essa daqui. A equivalência lógica é essa daqui. E aqui é a equivalência material. Tá? Tá? Porque aqui, ó,
se R e S, se R é logicamente equivalente a S, ou seja, se essas duas proposições compostas têm os mesmos valores, quaisquer que sejam as componentes P1, PK, então você tem essa equivalência entre R e S. Mas o contrário não é verdadeiro, porque eu tenho aqui, ó, tá? Esse exemplo. Passar a frequência para o pessoal que vai para a fila do RU. Vamos lá. É o quê hoje? Já sabe até o que é, macho. Tá vendo? Agora sai, não sai. Rapaz, ele ainda não levou uma queda. Ele já levou a queda? Não, não levou ainda. Sai no site da Rio. Quinta-feira vai ter peixe. Não. Ó, pessoal. Então, ó, vamos recapitular. Se uma implicação é verdadeira, automaticamente a sua contrapositiva é verdadeira. Aliás, uma implicação e sua contrapositiva são logicamente equivalentes, tá? Agora, uma implicação e sua recíproca são logicamente equivalentes? Não. Eu posso ter, para exemplos de P e Q, uma implicação verdadeira enquanto a sua recíproca não é. Quando uma implicação e sua recíproca é verdadeira, aí você tem a veracidade da equivalência, tá? Mas lembre-se, na lógica, você tem operações com duas proposições. Você tem a disjunção, conjunção, você tem a equivalência não, você tem a implicação e você tem o que? A equivalência. Cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa, tá? Agora o que você sabe é, se uma implicação é verdadeira, a sua contrapositiva é verdadeira. E quando é que uma equivalência é verdadeira? Quando é que uma equivalência é verdadeira? Quando? Quando e somente quando as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Isto é, quando P implica que é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira. Tá? Existe um conceito em lógica, são dois conceitos, tautologia e absurdo. O que é uma tautologia? É uma proposição composta, que ela é sempre composta. Realmente é composta, porque isso se usa, há uma discussão, tá? Mas é uma proposição composta. Eu gosto mais de dizer assim, ó. O que é um absurdo? É uma proposição sabidamente falsa. Eu gosto de dizer assim, uma proposição que você sabe que é falsa. Inclusive, tem as proposições que são proposições compostas, que são falsas, independente de quem sejam as suas componentes. Por exemplo, vamos pegar essa daqui. Sejam P e Q proposições. PQ proposições. Tá? Ó, o que é que você pode dizer sobre a seguinte situação? O que é que você pode dizer sobre não P ou P? É o quê? É sempre verdadeiro. Isso aqui, qualquer que seja o P, isso aqui é uma proposição o quê? Verdadeira. E se eu escrevo não P e não Q e P? Isso aqui não precisa de parênteses, não. Não P e P. Isso aqui é o quê? Falsa. Uma proposição que é sempre falsa,
tá? Composta, uma proposição composta que é sempre falsa, ela é chamada de quê? De absurdo. Eu gosto de incorporar também uma proposição que é sabidamente falsa, chamar de absurdo. Por exemplo, eu chegar aqui, aí não é uma composta, tá? Eu chegar e dizer assim, 2 não pertence aos naturais. Isso aqui é o quê? Falso. Você olha, é falso. Então, para mim também eu considero um absurdo. Vou considerar aqui, tá certo? Absurdo. Vocês vão entender por quê. Mas a literatura reserva a palavra absurdo para proposições compostas que são falsas, independente das componentes. Entendido? Então essa daqui é um absurdo. Isso aqui, ó, é um absurdo. Por exemplo, 2 é negativo e 2 é positivo. É o quê? Então isso é um absurdo. Entendeu? E as tautologias? Isso aqui é essa proposição aqui é chamada de quê? De absurdo. As duas ou só de baixo? Não, só de baixo. E uma proposição que é sempre verdadeira é chamada de tautologia. Tá? Uma proposição composta que é sempre verdadeira é chamada de tautologia. Mais exemplos. Ó.